Sr. Walter Torres Júnior, certo? O Perfeito. senhor foi arrolado como testemunha nessa ação penal 50.37818/2016, 404.7.000. Eu tenho que alertar o senhor que, como testemunha, o senhor tem a obrigação de falar a verdade, sob pena de falso testemunho, né? Ressalvando apenas eventual declaração que possa lhe autoincriminar. Se for o caso, somente nesse caso, o senhor vai poder ficar em silêncio. Como o senhor foi arrolado pelas defesas do senhor Renato Duque e do senhor Roberto Copibianco, eu vou de cara já passar a palavra para o defensor do senhor Roberto, em São Paulo. Doutor, por favor. Obrigado, excelência. Sr. Walter, bom dia. Bom dia. Sr. Walter, tem umas perguntinhas para o senhor, eu vou fazê-las aqui numa ordem que nós recebemos aqui. Nos anos de 2007 e 2008, qual era a sua função na W Torre Engenharia e Construção? Na verdade, eu era o presidente do conselho de todas as companhias. Abaixo de mim, na gestão real, eu tinha um CEO, chamava Paulo Remy, e cada companhia tinha um presidente. Nessa época a gente eram várias companhias, mas 8 bastante atuantes e inúmeras. Eu queria que o senhor nos explicasse aqui de que forma que a W Torre tomou conhecimento desse projeto da Petrobras, da construção e ampliação do novo SEMPS. Rapidamente fazendo um histórico, a minha empresa tem de 1980 e até então nós só fazíamos obra privada. Aliás, até hoje nós só fazemos obra privada. Nós nunca fizemos nenhuma obra pública. Em um determinado instante, nós já começamos a ficar muito grande, éramos líderes no segmento de construção de indústrias e armazéns. Para ter uma dimensão, naquela época o Brasil tinha 10 milhões de metros quadrados, nós já tínhamos feito 6 milhões desses 10 milhões de metros quadrados de indústria. E começamos, veio a conversa no instante, era a Petrobras lançando grandes investimentos. A Petrobras, a gente enxergava que ela não tinha muito a característica de empresa pública. Nós resolvemos abrir um segmento para tentar fazer obras para a Petrobras. É um pouco difícil, porque com a construtora só fazia obra pública, obra privada, e é importante ressaltar que essas obras privadas eram da ordem de 80% a 90% obras próprias que nós fazíamos para locação, que é um processo que chama Build to Suit. Então a gente não estava muito preparado, então resolvemos nos preparar para entrar no segmento de construir obras, especificamente para a Petrobras, em função das divulgações na época que ela iria investir bilhões de... Então, nos habilitamos, não éramos habilitados, nos habilitamos, eu sei que demorou alguma coisa como 6 ou 8 meses, acabamos sendo habilitados e aí recebemos uma carta convite. Você fala habilitar é formar um cadastro junto à Petrobras? Né? Acho que é mais ou menos isso. Tá. Não é muito a minha área, é a nossa parte de engenharia que fazia isso, mas é exatamente alguma coisa assim. Perfeito. E o senhor então era a pessoa que decidia se a empresa da W ela ia ou não participar de alguma licitação? Na verdade a empresa tinha um conselho grande, com pessoas internas e externas, mas nós tínhamos decidido que íamos abrir uma ala da construtora para construir obras quase que exclusivamente para a Petrobras. Tá. E quando vocês se cadastraram lá na Petrobras para realizar obras lá da empresa, vocês chegaram a sofrer auditoria da Petrobras para saber se vocês preenchiam os requisitos? Não sei, provavelmente sim, mas eu não sei. Como isso é específico da construtora, com certeza o pessoal da construtora pode responder melhor. O senhor conhece o acusado Roberto Ribeiro Capobianco? Eu não conheço. Se eu ver, como eu sempre estive na área fora do segmento de empreiteiras, assim, né? Minha construtora tinha um perfil extremamente privado. Eu, apesar de ser estranho, eu não tive contato com ninguém do ramo das construtoras. Assim. Tá. Nessa licitação do novo SEMPS, senhor Walter, eu queria saber o seguinte: a W Torre ofereceu desconto quando foi chamada para negociar lá com a Petrobras? Isso foi a fase final, né? Sim. Na verdade, nós dar uma pequena história. Recebemos uma carta convite e começamos a estudar profundamente o projeto, só porque o DNA da minha empresa, como eu alugava indústrias, depois de eu alugar a indústria, que eu ia construir. Então eu não tenho condição de pôr reajustes, a gente esmiuça completamente a obra, porque eu primeiro assino o contrato de locação e depois eu vou gastar. Quer dizer, se eu gastar 100, foi perfeito. Se eu gastar 102, eu comecei a perder dinheiro. Então a gente, quando analisa um projeto, analisa muito profundamente
Não sei se é assim nas outras empresas, porque nas outras empresas, como são uma prestação de serviço, ela, aparecendo variáveis, ela coloca as variáveis como acessórios, né, como custo. No nosso caso, não. Então, nós fizemos um projeto, como ia ser a nossa primeira entrada na Petrobras, e eu tinha a Petrobras como a maior companhia de engenharia que tem, a gente começou a se dedicamos muito e chegamos a um número de projeto. Nesse meio de tempo aconteceram outras coisas, mas um dia, teoricamente, nós fomos declarados vencedor. E fomos declarados vencedor com 40 milhões abaixo do segundo colocado. Isso foi uma festa enorme na empresa. Pela primeira vez, a gente sempre tinha um hábito de festejar as obras, mas acho que como era a maior obra e a primeira obra nossa para a Petrobras, nós fizemos uma festa com todos os funcionários. Reunimos funcionários das outras unidades, das outras empresas, quer dizer, nós até então achamos que havíamos ganho essa obra. Daí, no fim, a Petrobras nos chama para a última reunião. E é sabido, quer dizer, é informado que nessa última ele ainda faz alguns apertos, a turma sai, o presidente foi para lá junto com o diretor comercial do Rio e com a gerente comercial, e eles vão no bolso colete com as margens que eles podem ir. Lembrando que a gente estava numa obra que nós queríamos muito fazer e nós entramos muito forte com o preço. Nós tínhamos um BDI nessa época aí que girava entre 3,5 e 4,5, mais ou menos. E a gente já sabia um pouco o que a Petrobras ia querer. Parece que existia uma fundação, uma coisa assim que ela não tinha embutida no projeto, ela ia pedir, a gente já de antemão sabia que a gente ia ceder. E chegamos lá com a firme propósito de... achamos que nós íamos ser declarados vencedores e assinar o contrato. Nesse instante, e nós tínhamos uma carta na manga, a gente tinha para oferecer ainda algumas coisas que para a Petrobras era muito importante. Por exemplo, nós tínhamos para oferecer para a Petrobras a redução entre 60 e 70 dias, que para ela valeria, para nós, entre aspas, não teria muito custo, porque a nossa especialidade, diferentemente das construtoras convencionais, é construir extremamente rápido, porque são prédios que a gente já alocou, se eu entrego antes, recebo antes. Então, a nossa construtora é um pouco diferente das construtoras convencionais. Então, nós conseguimos ofertar isso que a Petrobras queria de 60 a 70 dias, que isso tinha um valor aproximado de uns 5 ou 6 milhões para uma outra empresa qualquer. E ainda oferecemos mais 2 milhões e 300 de descontos, que a gente tinha isso como o limite máximo que o presidente tinha para fechar. Nesse instante, a Petrobras nos pede, além do que nós estávamos dando, ela nos pede 7% a mais de desconto. Aquilo para nós no início foi uma afronta, porque primeiro que eu já era 40 milhões mais barato que o segundo colocado. Os 7 milhões, a obra em 800 e pouquinho, nós estamos falando em alguma coisa como 56, 57 milhões a mais de desconto. Era absolutamente inviável continuar. Eu soube que foi dito que a gente não foi lá brigar, mas isso é absolutamente mentiroso. Nós fomos lá, brigamos muito. E no transcorrer disso aconteceu um problema ruim também para nós, porque parece que uma semana ou 10 dias depois que nós entregamos esse preço com 40 milhões a menos, nós somos desabilitados. E nós somos desabilitados... Desabilitados é como se tivesse sido desclassificado. Desclassificado, é. E a gente entendeu que o motivo da desclassificação era pífio, não era tecnicamente correto. Contratamos o escritório de advocacia, que eu não sei o nome, mas precisava de dor. Contratamos o escritório de advocacia, gastei uma fortuna nesse escritório, eu lembro que isso custou alguma coisa como 500 mil reais naquela época, né? E eu sei que em 15 ou 20 dias depois nós voltamos a ser recolocados. Portanto, nós ficamos na... Isso por determinação judicial. Determinação judicial, acho que é assim que fala, né? Mas entramos fomos reclassificados, recolocados. E nessa recolocação, então, nós voltamos a ficar no jogo com o nosso preço 40 milhões mais barato. Alguns argumentos que eles diziam que tinham coisas que não eram possíveis serem feitas pelo preço que nós tínhamos colocado, uma coisa... Depois eles vêm e nos pedem mais 56 milhões. O argumento que eles nos pedem mais 50 e poucos milhões, diz a minha equipe da construtora, que era o budget que a Petrobras tinha e ela queria chegar nesse budget, que às vezes para nós era absolutamente impossível. Mas nós fizemos todo o esforço possível, quer dizer, não só brigamos para ir estar lá, como no dia nós
demos esse desconto extra ainda. E o que nos chamou a atenção da minha equipe comercial é que quando eles saem, achando que perdeu, porque nesse documento tinha que ser, você vai escrever de fato o seu último preço, e o nosso último preço foi esses dados, as vantagens de temporais de 60 a 70 dias, essa outra execução de serviço que não tinha sido pensado, e mais esses 2 milhões e pouco de desconto físico, real. E nós saímos e a gente já vê que o segundo grupo já está chegando. E eles, na minha equipe, escreveu a equipe do segundo grupo. Nós ficamos super tensos, achando que provavelmente iam tentar fazer alguma negociação. Mas mesmo assim a gente ainda continua confortável, porque como o nosso preço era 40 milhões abaixo, e eles estavam querendo mais, nós já tínhamos dado quase 8, a gente achava que eles não dariam esses outros 48 milhões. Mas essa é basicamente a história da nossa participação. Primeira, teve um outro orçamento, mas nós nunca mais mexemos com obra pública. Desistimos de fazer porque foi muito triste. Senhor Walter, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A Construcap, em algum momento, pagou algum valor para a W Torre para que ela não fosse adiante nessa licitação? De jeito nenhum. Nós nunca recebemos nada. Estamos aqui por causa disso, mas a gente está absolutamente confortável. Nós nunca recebemos nenhum tostão. Nós brigamos até o fim dessa obra. Era um orgulho para a minha empresa fazer essa obra. Não existe essa conversa, nós recebemos dinheiro. Nem da Construcap, muito menos da Construcap, mas não existe nenhum. Eu até ofereci a abertura de todos os meus sigilos fiscais bancários. Eu fico muito triste, chateado com essa conversa. Não sei por que ela saiu, mas não existe essa. Tá, eu estou satisfeito e agradeço aí a sua colaboração. Obrigado. Doutor, pela defesa do senhor Renato. Obrigado, excelência. Senhor Walter, bom dia. Bom dia. O senhor mencionou que depois da desclassificação da W Torre, a empresa contratou um escritório de advocacia para que elaborasse um recurso, correto? Perfeito. O senhor mencionou que seria um recurso judicial. O senhor tem certeza disso ou foi um recurso administrativo endereçado à própria Petrobras? Desculpa, foi um recurso administrativo. Ah, tudo bem então. Desculpa. E a própria Petrobras é que reviu a sua decisão e reinseriu a W Torre nesse certame, correto? Acho que sim, doutor. Eu não entendo muito disso, mas acho que sim. Ok. Em algum momento, a W Torre ofereceu ou pagou algum valor ao então diretor Renato Duque? Não. Com o Renato Duque não tivemos nenhum contato com essa obra simples. Uhum. Em algum momento no curso dessa licitação, ou em um momento anterior, o então diretor Renato Duque solicitou ao senhor ou alguém da sua empresa alguma vantagem? Algum valor? Não, nunca. Nós tínhamos contato com o Renato Duque de outro ambiente, que não era esse do Sempre. Tudo bem, então. Muito obrigado. Nunca se falou sobre isso. Alguma outra defesa tem perguntas aí em São Paulo? Sem perguntas aqui em Curitiba? Doutor, pelo Ministério Público? Sim, excelência. Bom dia, senhor Walter Torre. Bom dia. O senhor teve conhecimento no âmbito dessa licitação do novo SEMPS de um acordo de mercado, de um ajuste entre empresas para fraudar a competitividade? Eu até fiz um depoimento, eu até complementar um pouquinho o depoimento, depois nós começamos a pensar bastante, eu com o presidente da minha companhia. Nós tivemos um episódio. A nossa companhia, às vezes, não foram muitas, acho que 2 ou 3 vezes, elas foram convidadas pelas grandes construtoras da época a tentar fazer alguns consórcios, quase sempre para obras privadas. Acabamos não fazendo nenhum deu certo, mas como nós temos grande expertise em fazer obras no processo que chama Build to Suit, que é construir sob medida para alocação, de vez em quando a nossa equipe tinha contato com essas empresas. Uma coisa que eu não mencionei naquele meu primeiro depoimento, mas eu estava vendo que estava faltando um nexo naquela história, foi uma vez nós fomos convidados para ir à sede da OAS. Eu nunca havia ido,
e achei que era algum assunto desse porte para alguma outra obra. Quando nós chegamos lá, estava uma estrutura montada, uma reunião muito grande, e aí nós percebemos que o assunto era que nós estávamos atrapalhando um pouco essa concorrência. Só para que a gente deixe claro, senhor Walter Torre, quando foi esse chamamento, quando que foi essa reunião? Eu não sei precisar a data, senhor, mas foi logo depois que nós decidimos que iríamos participar da concorrência. Certo. E aí o que o senhor viu nessa reunião? Nessa reunião tinha muitas pessoas, eu praticamente não conhecia ninguém, talvez de vista alguma, mas não conhecia nada. O meu presidente da consultora conhecia um ou dois. Na hora que a gente entrou, entendeu, nós estávamos esperando uma coisa, chegamos lá, era outra completamente diferente. Nós pedimos para nos retirar um minuto, nos deram uma sala, nós conversamos e falamos assim, aqui a conversa vai ser sobre SEMPS, é melhor a gente ir embora, porque senão nós vamos apanhar aqui. Nós voltamos e falamos assim, olha, sobre o assunto nós não queremos falar, e fomos embora. A reunião não durou 3 minutos. Isso foi na sede da OAS, foi a primeira vez. Nós entramos com o carro e saímos com o carro, deve estar documentado que durou pouquíssimo. Uhum. E quem que lhe convidou para essa reunião? Qual o executivo da OAS que lhe convidou para participar dessa reunião, senhor Walter? Não lembro, senhor, não lembro. O senhor recorda, mas o senhor recorda certeza... do senhor Agenor Medeiros ou do senhor conhecido como Léo Pinheiro estar nessa reunião? Não, o Léo, com certeza o Léo Pinheiro não estava, eu ainda não conhecia. O Agenor, eu acho que deve ter sido o Agenor. O Agenor uma vez nos convidou, eu também não sei precisar se é para frente ou para trás, mas ele nos convidou para fazer também um build-to-suit de uns hospitais. Foi o relacionamento que nós tivemos com ele. Tá, então o senhor lembra privado. Do senhor Agenor estar presente nessa reunião? Não lembro, para ser sincero, eu não lembro. O senhor acha que estava presente? Nós não sentamos, excelência, doutor, nós não sentamos na reunião. Nós entramos, ficamos em pé, quando vimos aquela sala toda lotada. Quem que lhe dirigiu a palavra, senhor Walter? Quem que falou que o senhor... eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para todos qual foi a expressão utilizada. O senhor se sentiu desconfortável? Não entendi, desculpa. O senhor falou que se sentiu desconfortável com a... porque nós entramos numa reunião achando que nós estamos convidados para fazer alguma obra em parceria. Quando, de repente, entramos numa sala de reunião, é uma sala de reunião que tem pelo menos 10 ou 8 ou 12 pessoas, né? Aí nós percebemos que o assunto não era o que a gente estava achando que era. E, nesse instante, o meu presidente da consultora reconheceu uma das pessoas e falou, olha, o assunto aqui é simples. Então nós falamos assim, espera um pouquinho só, nós viemos para uma outra reunião, alguma coisa está errada, me dá 2 minutos. Nos emprestaram uma sala ao lado, nós saímos, nós não chegamos a sentar nessa sala, saímos, certo. Vimos que a conversa era realmente sobre o SEMPS. Quem que era o presidente da consultora que o senhor se refere? Chama Francisco Caçador. Certo. O senhor mencionou nessa sua declaração, nas declarações que o senhor prestou perante a autoridade policial, que um grupo de empresas ajustadas com o fim de minar a competitividade e boicotar concorrentes. O senhor reitera o que o senhor disse nessa oportunidade? O senhor percebeu que existia um grupo assim de empresas ajustadas para minar a competitividade do procedimento do novo SEMPS? Essa informação é que eu recebia da minha equipe de suprimentos e do próprio presidente da construtora. Não sei se o senhor sabe, as obras, que também nós começamos a aprender junto as obras, os fornecedores nossos tradicionais, nem sempre podiam ser os fornecedores nossos tradicionais para fazer obra na Petrobras. A Petrobras tem uma estrutura que chama Vendor List, e só fornecedores que estão habilitados a trabalhar, que se inscreveram para trabalhar com ela, que poderiam trabalhar. Então, essa primeira modificação do nosso dia a dia, lembra que eu tenho uma empresa que é líder no segmento de construção, tem só um para a grande gente não fugir do tema, senhor Walter, desculpa lhe interromper. Só para ficar bem claro aqui, o senhor, então, ouviu da sua equipe que então, havia o senhor falou... Eu vou complementar assim, porque os fornecedores têm que ser um grupo específico de fornecedor, então já não é... E esse grupo específico fornecedor são os fornecedores que a Petrobras reconhece, então praticamente todos os concorrentes acabam se utilizando desses mesmos fornecedores, entendeu? Então o mesmo da estrutura metálica, o mesmo da estação, porque são aqueles que são habilitados lá. E o que a gente sentia, o que meu pessoal ia expondo de suprimento é que
não estavam querendo dar preços brigados para nós, não estavam querendo que a gente fosse competitivo na posição, sabe? Então nós começamos a sentir isso. É uma sensação de feeling. Assim. E por que isso? Porque teoricamente eles deveriam estar comprometidos com outras construtoras, né? E talvez, não sei. Só sei que para nós as coisas estavam começando a ficar difíceis. Quem tinha dado preço, pessoas que davam preço depois não obedeciam ou não ajudavam o desconto, falavam, todo mundo vai ter que dar mais 2% de desconto, nós não vamos dar. O que não é normal no nosso dia a dia, né? Quer dizer, as empresas são parceiras, elas entram juntas na concorrência e nós começamos a sentir que não estamos tendo apoio no ambiente. O senhor mencionou... E depois essa reunião também com todas as pessoas juntas, de várias construtoras, que ele falou, citou o nome de pelo menos 6 ou 7 companhias que estavam lá, nós percebemos que não era... tinha coisa por trás que não era para a gente entrar. Essas empresas que estavam nessa reunião na sede da OAS eram empresas concorrentes nessa licitação? Eram empresas concorrentes. Certo. O senhor mencionou que os fornecedores mencionavam que havia um descontentamento no mercado com relação à possibilidade da Walter Torre, da W Torre participar do certame. O senhor reitera isso? Exatamente. Certo. O senhor conhecia o senhor Ricardo Pernambuco Júnior? O senhor citou até no seu termo de declaração um apelido. Não conhecia. Eu sempre ouvi falar que o nome dele era Rico, mas eu nunca ouvi. Eu fui conhecê-lo quando eu saí dessa reunião fatídica. Nós falamos assim, olha, nós vamos conversar e depois nós vamos ver o que nós vamos falar sobre isso. E fomos embora. Realmente nós fugimos dessa... E depois conversando uns 4 ou 5 dias, eu e o presidente da companhia, o Caçador tinha tido contato com esse rapaz que chama Rico, que depois eu fiquei sabendo que é o Ricardo Filho, Júnior, né? Uhum. E esse Ricardo, o Caçador falou assim, nós já uma vez tentamos fazer uma parceria com ele, há 1 ano e meio ou 2 anos atrás, eu tenho um bom relacionamento com ele. A Carioca era uma dessas empresas que estavam nessa reunião, mas o Rico não estava nessa reunião. E o Caçador falou assim, eu estou indo lá para conversar com ele, para explicar que a gente vai continuar no certame e para ver se ele consegue trazer um bom relacionamento entre as empresas, né? Lembra que nós estamos começando a entrar num segmento novo, só tem os grandes players da operação. E o Caçador fala assim, eu vou tentar marcar. De repente o Caçador volta e fala assim, eu estou indo agora lá porque ele está saindo em viagem, e eu vou na casa dele, ele já não quis ir me atender, mas eles estão, se eu for já... E eu por um acaso estava junto e falei, eu vou com você. Então nós fomos juntos. Então pela primeira vez eu conheci o Rick, nós fomos na casa dele, e de fato aconteceu isso. Nós conversamos na garagem, as malas dele já estavam no carro, na rua, a família foi na frente e ele... ficou com as malas para conversar conosco, conversamos por 2, 3 minutos. Ele foi um pouco difícil conosco, foi bastante arrogante, mas foi a única vez que eu o vi. Certo. E qual foi o teor da conversa, Sr. Walter? O teor da conversa foi que nós dissemos que a gente ia participar e que não podia ter essa desavença, essa pressão tão grande entre empresas. E ele explicou que nós não poderíamos participar. Que essa obra era deles e que era para a gente sair fora. Eles poderiam até abrir um espaço para a gente fazer uma outra obra, mas nós nos assustamos demais com o procedimento e nos retiramos definitivamente. E temos orgulho de dizer que até hoje nunca fizemos nenhuma obra pública e nunca recebemos nenhum dinheiro público. Só para a gente especificar, então, esses acontecimentos. O senhor foi juntamente com o Caçador ter um encontro com o senhor Ricardo Beckenhauser Júnior, né? Perfeito. Essa reunião ela aconteceu depois da apresentação das propostas, da primeira proposta, né, pela W Torre ou após? Antes ou após? Aconteceu antes. Antes. E a grande sorte minha foi essa história da viagem, porque essa viagem demarcou a data porque depois dessa reunião que ele teve, é que nós fizemos a entrega da proposta. E aí nós entregamos uma proposta com 40 milhões a menos da proposta deles.
Então isso desconsidera a conversa que ele havia dito que eu ia lá para dizer que eu acertei com eles, entendeu? Uhum. E eu só consegui isso porque eu lembrei da data, porque ele estava dizendo que a reunião era depois. E aí quando eu consegui, por essa coincidência atípica dele estar no carro com as malas me atendendo, aí ele disse agora que ele olhou realmente o passaporte dele e ele viajou em abril e maio, não sei, uma coisa assim. Certo. Senhor Walter, e aí o senhor mencionou que na conversa com ele, Ricardo teria lhe dito que a obra pertenceria a ele, ao grupo. O que isso quer dizer? Não sei, ele informou até um pouco mais complexo, que eram 2 obras e que essas obras estavam sendo... Um grupo havia feito uma delas e essa aqui, a segunda, era desse outro grupo. O senhor lembra e quem a gente que era? Não era para a gente se intrometer, porque nós iríamos estragar os acordos combinados, ou não sei. O senhor lembra quem que participava desse grupo? Não, eu sei depois, eu fiquei sabendo quem era o consórcio dessa obra 2, que era o SEMPES. Quem eram as empresas consorciadas? Depois que o senhor fala, no próprio processo seletivo. Como? Desculpa. O senhor tomou conhecimento das empresas que estavam consorciadas depois, hoje, no processo judicial, ou à época do processo licitatório? Na época, quando nós fomos conversar, nós soubemos das empresas todas que estavam. Na verdade, tinha mais empresas do que era do consórcio. Provavelmente, então, tinha empresas que eram da outra obra. Mas no consórcio do SEMPES, as empresas eram a OAS, que me parece que é a líder do contrato, que eu estou descobrindo pelas conversas que eu tenho lido, e a Chain, Construcap, Construbase e a Carioca. Certo. E o senhor recorda se representantes dessa empresa estariam presentes naquela reunião que o senhor mencionou na sede da OAS? Não recordo. Eu sei que estavam muitas empresas lá, com certeza, mas as pessoas que eu depois acabei conhecendo, ou de imagem, que é o Léo, a Genor, o Rico, não estavam. Entendi. E essa reunião na sede da OAS foi antes ou após essa conversa que o senhor teve com o senhor Ricardo Beckenhauser Jr.? Não, foi antes. A ida ao Ricardo foi exatamente para dar um final a essa reunião. Porque o jeito que nós fizemos para sair da reunião, nós falamos assim, nós vamos pensar e voltamos a conversar. E o voltar a conversar, o caçador achou que deveria ser com o Rico, que é com quem ele tinha uma certa intimidade, assim, conhecimento. Certo. E, senhor Walter, foi dito aqui por colaboradores que celebraram acordo com o Ministério Público, acordo no âmbito da Operação Lava Jato, que teria sido ofertada uma vantagem à empresa do senhor, a W Torre, para que ela não competisse no momento da negociação, para que ela abrisse mão da obra em favor do consórcio Novo SEMPES. O senhor recorda disso ter acontecido? Não aconteceu em hipótese nenhuma. Vocês capturaram todos os meus históricos da obra. No histórico da obra vocês vão ver que a margem que a empresa inteira tem é 3,5% ou 4%. Na hora que a Petrobras nos pede 7%, é impossível de fazer, ela talvez não quisesse mais que nós fizéssemos. Nós brigamos, nós fomos lá, minha equipe, tanto o presidente quanto o diretor comercial e a agente comercial foram lá, deram os descontos que teoricamente eles tinham nos pedido, e depois eles nos pediram um desconto que é completamente avultoso de mais 56 milhões. Certo. Nós brigamos até o fim. Foi dito pelo Ministério Público que nós não tínhamos ido nessa reunião. A delegada, foi a sorte que ela intimou a Petrobras apresentou a ata. Nós temos os cartões de todo mundo, a gerente comercial era muito organizada, tem o cartão de todas as pessoas que estavam na reunião. Então isso é absolutamente... Não houve nenhuma facilitação nossa, nós brigamos até o fim. Perfeito. Só para que a gente possa rememorar, então, nessa reunião de negociação, a W Torre tinha apresentado proposta de 858 milhões de reais, né? Perfeito. E o Novo SEMPES de 897 milhões. Exatamente. O senhor lembra qual foi o desconto que foi dado para a W Torre nessa negociação com a Petrobras? Nós demos um desconto que valeu 8 milhões, mas em dinheiro era 2.300.
o resto era um acessório de uma obra e uma fundação a mais que não estava no projeto, e a antecipação de 60 ou 70 dias. Certo. E eles nos pediram, ao invés disso, eles nos pediram 7%. Era sine qua non, era ou fazia ou não fazia. Certo. E aí, então, o senhor não apresentou esse desconto de 7% e o consórcio Novo Sempre, ao que consta, apresentou uma proposta de 848 milhões, que era cerca de... uma coisa que me chama a atenção é assim, que foi pedido para nós, então, 57% de desconto, portanto, já era em torno de 56 milhões do nosso preço, que já era 848. Mas depois nós ficamos sabendo que o Novo Sempre fechou com o consórcio com 10 milhões só a menos, quer dizer, não os 56 que havia pedido para nós, mas os 10. Mas mesmo sendo os 10, nós não faríamos, porque o nosso limite financeiro estava na ordem dos 2.300. Mas eu soube que eles fecharam com desconto menor do que a Petrobras havia proposto para nós. Certo. E aí fiquei um pouco chateado, porque achei que deveria ter sido ofertado também 10 milhões para nós. Mas de qualquer jeito nós não faríamos a obra por 10 milhões a menos. Certo. Só então um aspecto final, último questionamento, Sr. Walter. Esse recurso, essa banca advocatícia que o senhor mencionou ter contratado, foi para recorrer desta decisão na negociação das propostas que o senhor já tinha apresentado, ou de uma desqualificação prévia à apresentação da proposta? Não, foi de uma desqualificação, mas não prévia. Foi uma desqualificação depois que nós apresentamos o preço baixo. Certo. Mas antes da negociação. Depois que nós apresentamos o preço, nós somos desqualificados. Mas antes da negociação, Sr. Walter? Antes da negociação, não. Nós fomos habilitados e ela mandou a carta convite. Isso, não, mas só para ficar bem claro, essa banca de advogados, ela recorreu da desclassificação após a apresentação da proposta, mas antes da negociação. O senhor foi... Antes dessa última data. Certo. Na verdade, nós fomos, depois disso, nós fomos requalificados e aí, de fato, abre-se os preços, porque nós tínhamos entregue o preço, nós não sabíamos o preço de ninguém ainda, né? E aí nós fomos desclassificados, passados 15 ou 20 dias nós voltamos a ser reclassificados, nós brigamos, voltamos a ser reclassificados, e aí sim que os envelopes já todos lá entregues, os preços são abertos. E aí quando o preço é aberto, nós descobrimos que o nosso preço era 40 milhões mais barato que o segundo colocado. Certo. O senhor saberia indicar quem foi o agente, o funcionário público da Petrobras responsável por essa desclassificação da empresa W Torre? Não sei, senhor, mas com certeza o presidente da companhia sabe. Que ele fará o interrogatório logo depois do meu. Era vinculado à diretoria de serviços, o senhor saberia dizer? Com certeza, acho que é serviço, sim. Então, nessa época era subordinado a Pedro Barusco e Renato Duque? Essa desqualificação estava no âmbito da decisão dessas pessoas? Deveria estar. Certo. Uma última questão. O senhor recorreu da decisão da negociação das propostas, ou seja, o senhor recorreu do fato de não ter sido aceito o desconto que o senhor ofereceu à Petrobras, mas aceito o desconto apresentado para a W Torre, mesmo que mais benéfico aquele que fora exigido, como o senhor colocou, da W Torre? Nós pensamos, mas a verdade é que nós não íamos conseguir cobrir essa proposta de mais 10 milhões. E quando a gente assinou a ata, ficou explícito que ela seria valor definitivo, nós não íamos ter a segunda vez. Então, na hora que nós assinamos isso, nós acabamos pondo uma pá de cal nesse processo aí. Mas então, só para ficar claro... Eles insistiam conosco que o desconto tinha que ser de 7% e era impossível para nós. Tanto é que, normalmente, quando acontece isso, apesar de presidente da consultora, ele sempre liga para nós, para mim que sou acionista, e para o conselho, fala assim, vamos mais um pouco, vamos dar... Mas a discrepância e o número foi tão brutal que ele mesmo, que tinha autonomia para isso, inclusive, ele pegou e falou, não é para nós, não vamos fazer. Isso foi bom, porque nos mostrou que a gente não deveria entrar nesse segmento e nunca mais fizemos mais nada. Mas só para ficar claro, então, Sr. Walter, não houve recurso, então, dessas decisões? Do segundo, não. Mesmo que o consórcio Novo Sempre não tenha
feito um lance com desconto de 7% a sua proposta, a proposta da W Torre. Não. Na verdade, nessa data, senhor, nós não tínhamos essa certeza que o preço tinha sido... Nós estávamos achando que eles tinham feito a loucura de dar os 7%, né? Nós fomos informados depois, já com a obra andando. Obrigado, Sr. Walter. Porque a Petrobras foi muito firme, ela tinha que ser 7% de desconto, senão ela não faria. Ela dizia que esse era o número que ela tinha no budget dela e que ela não iria fazer se nós não atingíssemos aquele número. Tá. Com base nas perguntas dela, eu vou pedir para a senhora puxar o microfone só, por favor. Sento, claro. Sr. Walter, bom dia. Débora, pela defesa de Ricardo Pernambuco. Apenas uma questão, Sr. Walter. Essa reunião que o senhor refere, que o senhor esteve na casa de Ricardo Pernambuco Júnior, teria acontecido após a W Torre ter recebido o convite para essa obra do Novo SEMPS? Após. Tá bem, sem mais perguntas. Estou satisfeita, obrigada. E a primeira reunião que o senhor foi chamado sem saber do que se tratava também foi após o convite? Também foi após. O senhor falou que não se recorda quando foi, mas o senhor conseguiu estabelecer mais ou menos quando foi a conversa com o senhor Ricardo. Essa reunião... A conversa com o Ricardo foi entre 5 e 7 dias depois dessa nossa reunião lá, hoje. É isso que eu ia falar. Então, foi uns dias antes dessa reunião com Exatamente. o Ricardo, que foi a data da viagem dele. E o senhor fez uma menção uma hora que eu não entendi se foi nessa primeira reunião, que tinha mais empresas do que as empresas que estavam no consórcio do Novo SEMPS lá. Né? O senhor citou as 5 empresas que estariam consorciadas para essa obra e falou que teria na reunião outras empresas além dessas, é isso? Exato. Tinha muitas companhias na empresa, nessa reunião. Estavam essas empresas, com certeza, ou o senhor não sabe dizer se essas 5 que o senhor citou, o senhor conseguiu citar OAS, Chaim, Consucap, Consubase, Carioca, o senhor não sabe dizer se essas 5 estavam? Na verdade, eu nem os conhecia, então eu não lembrava. Eu sei que na hora que nós entramos, quando nós estávamos falando assim, aqui está tal coisa, tal empresa, estava também, que nos chamou a atenção, Andrade Gutierrez. Tá, que o senhor chamou a atenção pelo nome, mas o senhor não chegou a pegar cartão? Ou... Não, nada. Nós ficamos em pé na reunião no susto de abrir a porta e ter tanta gente. Mas eu lembro que estava Andrade Gutierrez porque o caçador reconheceu o rapaz Andrade Gutierrez. Tá. E o senhor falou... E o rapaz Andrade Gutierrez já havia conversado com o caçador sobre isso. Por isso que o caçador, na hora que nós entramos, falou assim, essa reunião aqui é do SEMPS. Tá. E essa outra menção que o senhor fez de que havia 2 obras que estavam sendo negociadas, uma possivelmente do Novo SEMPS e a outra que o senhor não sabe qual era, e que por isso teriam outras empresas, é isso? Isso que o senhor concluiu? Não sei, senhora, mas acho que não. Pela dedução nossa, é que a conversa era exclusivamente SEMPS. Tá. Mas o que as outras empresas que não porque estavam quando no nós nos consórcio, habilitamos, o que as outras empresas estavam fazendo, o senhor não sabe dizer? Não sei. Quando nós nos habilitamos na Petrobras, nós recebemos 2 cartas convite. Uma que foi essa, muito obrigada, a outra eu nem sabia, fui saber agora uns 5, 6 meses atrás só. Mas nós recebemos 2 cartas convites. E eu sei que o que a gente se dedicou para fazer era a obra do SEMPS, que era uma obra de valor muito grande, né? Seria até inclusive a maior obra da nossa empresa naquele instante lá. Tá, e a outra vocês não chegaram, o outro convite que vocês receberam não chegaram a oferecer? A outra eu sei que foi orçada também, mas eu não sei o final, assim. Óbvio que nós entramos já com um BD um pouco mais alto. Eu lembro que a decisão foi que eles me contaram que a decisão foi ir a 6,5% até 8% do BDI, mas a obra que nós queríamos fazer e que nós brigamos era o SEMPS. Só isso. Obrigado, Sr. Walter, o senhor está dispensado.